let's correct our activities. Open your books on page 27. Olá, todo mundo! Vamos corrigir as nossas atividades. Então, abram o livro de vocês, o livro didático, na página 27. Lá na nossa página 27, a gente tem o seguinte. Focus on language. Number 1. Vamos ver aí o que o número 1 está pedindo. Below is an excerpt of a song by Shakira. Abaixo está um trecho de uma música da Shakira, a Colombian singer who has gained worldwide visibility by singing in English. Uma cantora colombiana que ganhou visibilidade, visibilidade mundial cantando em inglês. As you read it, fill in the blanks with the contracted form of the verb be. À medida que você for lendo aí, peraí, deixa eu fechar um negócio que abriu aqui no computador. Pronto. À medida que você for lendo aí, você vai preencher esses espaços que tem aí na letra da música com a forma contraída do verbo to be. Then, listen and check your answers. Depois você vai ouvir a canção. Felizmente nós não podemos ouvir juntos, mas ouçam aí na casa de vocês, no YouTube, no Spotify, e confiram se o que vocês colocaram nos espaços está correto. So, let's read the lyrics. Vamos ler aí então a letra da canção. Waka Waka by Shakira. You, já começamos aí com subject pronoun. E qual é o verbo to be correspondente a you? You are. Sabemos que é o are. Verbo to be tranquilão. Am, is, are. Nesse caso aí, devemos preencher com are. Mas o enunciado está pedindo a forma contraída. Qual é a forma contraída? Apóstrofo, que é aquele sinalzinho tipo uma vírgulazinha. Are, apóstrofo, are, né? O sinalzinho mais R-E. Ou, in English, R-E, né? Então, teríamos you're a good soldier. Você é um bom soldado. Choosing your battles, escolhendo suas batalhas. Pick yourself up, né? Esse pick yourself up seria algo como levante-se, né? Ponha-se de pé. And dust yourself off. E limpe-se, né? Esse dust aí vem de poeira, então seria algo como se coloque de pé, sacuda a poeira. And back in the saddle. And back in the saddle. Esse saddle seria, numa tradução literal mesmo, seria algo como sela. Então seria algo como levante-se, sacode a poeira e volte à ativa, né? And back in the saddle. Volte aí à sela, volte à ativa. You, novamente, you are. You, apóstrofo, R-E. Apóstrofo, are, né? You're on the front line. Você está na linha de frente. Everyone, esse everyone aí, todos. Ah, professor, então, todos, né? No plural, então, tem que ser are novamente, né? Everyone are. Não, neste caso aí, everyone is watching. Everyone is watching. Todos estão assistindo. Forma contraída, everyone, apóstrofo, S. You know it. Qual que é o verbo to be correspondente ao it? It is. Forma contraída, apóstrofo, S. You know it is serious. Você sabe que é sério. We am, we is, we are. Então, e a forma contraída, apóstrofo, are. We're getting closer. Nós estamos chegando perto. E aí a gente tem aí o this. Como que vai ficar aí no espaço que a gente tem que preencher? This am over, this are over, or this is over. Seria o is. Só que se a gente for ouvir a canção, a gente vê que na verdade está na negativa. Seria algo como this is not over.
E na forma contraída, this isn't over, né? Isso não acabou, isso não está acabado. Então, devemos preencher aí com a forma contraída da negativa. This isn't over. E aí, the pressure, a pressão. The pressure seria are, seria am, ou seria novamente is? Seria novamente is. Na forma contraída, depois de pressure aí, apóstrofo S. The pressure's on, né? A pressão está ligada, a pressão está presente ali. You feel it, você sente isso. But you got it all, believe it. Mas você tem tudo, né? Você entendeu tudo, você... algo como você tem tudo, né? Já está tudo dominado. Algo assim. Believe it. Acredite. Então, continuando aí, pessoal, na nossa página 27, nós temos o seguinte. Verb be, interrogative form. A forma interrogativa aí no verbo to be, nós já aprendemos, vimos como funciona nas nossas aulas anteriores. The lines in the lyrics above contain affirmative and negative statements with the verb be in the simple present. Então, a letra da música aí da Shakira contém afirmações na forma negativa e na forma afirmativa, né, do verbo to be no simple present. But how are questions formed? Mas como que as perguntas são formadas? Nós já estudamos isso também. Study the examples below and answer the following questions. Então, nós vamos ver os exemplos aí abaixo, né, nesse retângulozinho laranja e no verde, acho que é verde, não sei se é verde ou se é azul. E nós vamos responder o que se pede aí abaixo. E no laranja está assim, affirmative. Na forma afirmativa, e o verbo to be na forma afirmativa. You're a good soldier. Você é um bom soldado. Nós temos aí o subject pronoun you, temos o verbo to be are na forma contraída. Então, sujeito, verbo e o complemento. A good soldier é o complemento aí. Mas, para perguntarmos, nós sabemos que devemos utilizar o verbo to be antes do subject, antes do sujeito. Então, o verbo to be are vai para o início da frase. Are you a good soldier? Você é um bom soldado? E aí, no retângulozinho verde, nós temos a forma negativa, também retirada aí da letra da música da Shakira. This isn't over, né? Na forma contraída aí. This is not over, forma contraída. This isn't over, isto não acabou. E aí, eu não havia frisado nas nossas aulas anteriores como perguntar começando pela forma contraída. A gente utiliza aí a forma contraída da negativa para começar. Novamente, o verbo to be começando, né? E não o sujeito. Isn't this over? Seria algo como isto não acabou? Se eu quisesse apenas perguntar se acabou, is this over? Isto acabou, mas eu posso começar também com a forma negativa. Isto não acabou? Isn't this over? Que fique aí esclarecido, porque eu não havia esclarecido isso nas nossas aulas anteriores, estou esclarecendo agora aí com os exemplos do livro. E aí o número 2 pede o seguinte, number 2. Where do you place the be form in a question? Onde você coloca a forma, o verbo to be em uma pergunta, quando nós vamos fazer uma pergunta. E a resposta, antes do sujeito. Em inglês, vamos colocar bonitinho em inglês, before the subject, antes do sujeito. E aí, tapou um pouquinho aí no vídeo, não dá para ver um pedacinho do outro retângulozinho, mas o livro traz exemplos, né, de perguntas pequenas e como nós devemos respondê-las, né, perguntas no verbo to be. Utilizando a mesma pergunta lá de cima, Are you a good soldier? Você é um bom soldado?
como que nós devemos responder a isso? Se somos bons soldados, yes, I am. Yes, I am. Sim, eu sou. No caso de negarmos, né, isso, diríamos no, I'm not. Na forma contraída aí. O I'm na forma contraída, né? E aí, o exemplo que não dá para ver aí no vídeo, mas que se vocês estiverem acompanhando com o livro em mãos vão conseguir ver, é o seguinte. Isn't this over? A pergunta, isto não acabou? Yes, it is. Sim, acabou. Isto acabou. Or no, it is not. Ou na forma contraída, no, it isn't. Não acabou. E aí traz a tradução aí embaixo, né? O livro traz a tradução da palavra settle, né? A leather seat put on the back of a horse, né? Settle seria sela, né? Um assento de couro colocado atrás nas costas, né, do cavalo. Então, a leather seat put on the back of a horse. Na nossa página 28, nós temos um quadro roxo aí, lilás, né? Que é muito importante que a gente dê atenção a ele, porque ele traz informações muito importantes. So, pay attention. Short answers are never contracted in the affirmative form. As respostas curtas, né, que a gente viu exemplos de short answers lá atrás, né? Yes, it is. No, it isn't. Elas, na forma afirmativa, elas nunca podem trazer nenhuma contração. E aí o livro dá o exemplo. Yes, it is. Eu nunca posso dizer, por exemplo, yes, it's. For example, na outra página é perguntado Are you a good soldier? Você é um bom soldado? Eu não poderia responder, por exemplo, yes, I'm, na forma contraída. Yes, I'm. Isso está errado. Eu teria de responder yes, I am. Da mesma forma, tem uma pergunta aí, ó, na letra C aí do número 3. Is English easy? Já vou dar a resposta, né? Is English easy? Inglês é fácil, né? É uma língua fácil? Yes, it is. Sim, é. Se eu respondesse, por exemplo, yes, it's, tá errado. Não posso colocar nada na forma contraída na affirmative form. Se eu vou responder, né, com short answers, com perguntas curtas, com respostas curtas na forma afirmativa, eu não posso usar nada contraído. Na forma negativa eu posso. Tanto que a gente tem o exemplo, né, na outra página. Isn't this over? No, it isn't. E aí eu posso, na forma negativa, de boa, utilizar a forma contraída, mas na afirmativa não. E aí nós temos uma tabela aí, ó. E o que diz antes da tabela? See the table below for an overview of how yes, no questions and answers with the verb be in the simple present are formed. Então nós temos que observar essa tabela para ver como que essas perguntinhas em que nós temos que responder sim ou não, né, yes or no, como que elas são formadas com o verbo to be no simple present. E aí os exemplos são os seguintes. Am I fluent in English? No caso, se alguém me perguntasse, Am I fluent in English? Né, eu sou fluente em inglês? Se a pessoa for, né? Yes, you are. Sim, você é. Se não for, no, you are not. Ou na forma contraída, no, you aren't. Outro exemplo. Are you a Shakira fan? Você é um fã da Shakira? Se eu for, no meu caso eu não sou, né? Eu gosto das músicas da Shakira, mas não chego a ser uma fã. Então, no, I'm not. Se eu fosse, yes, I am. Sim, eu sou. Ou não, eu não sou. Um outro exemplo aí, is he or she English? Ele ou ela é inglês? Or is it English? Isto é inglês? E aí as respostas, yes, he or she or it is. No caso da negativa, no, he or she or it is not.
E na forma contraída, no, it isn't. No, she isn't. No, he isn't. The last one, último exemplo aí. Are we from Africa? Nós somos da África. Yes, you are. No, you aren't. No, you are not, né, na forma não contraída. E aí, a mesma coisa pode ser utilizada como subject pronouns you and they. Are you from Africa? Are they from Africa? Tranquilo. Bem, nós temos aí o number 3, né, o número 3, e eu vou responder bem rapidinho para esse vídeo não ficar muito extenso, já vai ficar um pouco extenso, eu vou ter que dividir a correção em 2 vídeos, então rapidinho aí. How would you answer the following questions? Como você poderia responder às seguintes perguntas? Letter A, letra A. Is Shakira Mexican? A Shakira é mexicana? Sabemos que não, she is Colombian. Ela é colombiana. Então, a resposta, né, a short answer, no, she is not. Ou na forma contraída, no, she isn't. Letter B. Is Waka Waka a love song? Waka Waka é uma canção de amor? Não se trata de uma canção de amor, né? Não fala de romance, nada de amor lá. Então, no, it isn't. Ou na forma não contraída, no, it is not. Aí, né, no caso, o it, que a gente utiliza para objetos, animais, coisas inanimadas. Uma canção, né, se enquadra nisso aí. Então, no, it is not. No, it isn't. Letter C. Is English easy? Inglês é fácil? Yes, it is. Não posso responder na forma contraída, né? Nós vimos ali que as short answers, as perguntas, as respostas curtas, na forma afirmativa, nunca podem ter contração. Então, yes, it is. Se você quisesse dizer que não é fácil, né? No, it isn't. Ou no, it is not. Né? Não é fácil. Letter D. Are you a non-native English speaker? Você é um falante de inglês não nativo? Ou seja, você fala inglês, mas não nasceu em um país em que naturalmente se fala inglês? Yes, I am. Ou, no caso da negativa, no, I'm not. So, guys, that's it. Por hoje é só, vou ter que dividir o vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Então, corrigirei os próximos exercícios em outro vídeo. See you next video, see you next class. Bye, bye.